Todo dia 23 de março, a Organização Meteorológica Mundial comemora a entrada em vigor da convenção que criou a OMM no ano de 1950. Os temas escolhidos para a comemoração desta data refletem as questões atuais relacionadas ao clima, tempo ou então à água. Neste ano, o tema é Fechando Juntos a Lacuna do Alerta Precoce. E quem explica para a gente melhor do que se trata tudo isso é o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Arthur, o que eu sinto é que assim, os efeitos sociais causados pelos eventos extremos do clima no mundo, eles continuam mesmo depois da gente já ter passado as manchetes, né? A gente fica com um déficit muito grande de tudo que já está acontecendo, não é verdade? Bem-vindo. Exatamente, Priscila. Obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Uma data muito importante, né, para a gente refletir justamente, né, o que o mundo inteiro está se movimentando e melhorar, que é justamente, né, esses alertas de forma precoce. Isso porque, com quanto mais antecedência, né, a gente consegue trazer informação para a população, mais tempo ela tem, né, para se adaptar. E quando a gente fala de todo o setor, não passa, claro, né, por um serviço de meteorologia adequado, com alertas que antecedam, mas isso passa também pela população, ou seja, uma reeducação, né, para toda a população, no sentido que não é todo ponto que a gente vai ter, né, bombeiros, exército, gente de prontidão para ajudar numa hora de necessidade, porque dependendo do evento e da localidade, é um local muito remoto. Então, qual que é a grande lacuna que a OMM quer trabalhar esse ano? Justamente essa reeducação na população, porque vai chegar situações em que a população vai ter que se salvar, porque não tem como, até é inviável para o governo, em todos os pontos, ter, né, uma ajuda de prontidão, ou seja, ao menos nas primeiras horas, uma situação de emergência, a população conseguir se proteger, saber o que é um local seguro, né? Muitas vezes a gente recebe o alerta no celular e dizer, né, tem chuva de granizo, vendaval, corra para um local seguro. Mas o que é um local seguro? Então precisa haver toda essa reeducação para, claro, às vezes o prejuízo físico ele é inevitável, mas o mais importante é preservar as vidas. Com certeza, Arthur. Agora, voltando aqui para a nossa previsão do tempo dessa semana, o que você destaca? Quais são as principais informações no panorama que você enxerga da atmosfera? Então, hoje, alerta de temporais em boa parte do centro-sul do país, porque temos cavada. A gente vai ver nas imagens de satélite que as nuvens já devem predominar principalmente na região sul, Mato Grosso do Sul, Paraná, também interior de São Paulo. Então, toda essa região está sob alerta de risco de vendaval, queda de granizo, com possibilidade de queda de árvores e até corte de abastecimento de energia elétrica. Então, tudo isso que a gente vê aqui em vermelho e em amarelo são áreas aí sob risco de granizo e vendaval. Porém, quando a gente olha para Goiás e mais o norte de Minas, lá a chance não é tão alta para granizo. De granizo é de Goiás para baixo, já contemplando também áreas do oeste da região sul, tá? Então, praticamente é uma tarde chuvosa em grande parte do país, com sol só mesmo lá em Roraima e lá na faixa litorânea do Nordeste, pegando em Pernambuco, Paraíba, máximas que estão ainda na casa dos 30 graus em boa parte do país. E vamos destacar, né, como é que fica a chuva dessa semana. Então, a tendência de chuva volumosa aí no noroeste do Rio Grande do Sul, uma chuva muito bem-vinda, que vai reverter o quadro de déficit hídrico, tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com pelo menos aí 50, 80 milímetros em 5 dias. Quando a gente sobe um pouco mais, olha para a região sudeste, então chuvas aí, que vão avançando para o norte de Minas, como a gente vinha avisando, né? Tem chuva chegando no Espírito Santo também. São chuvas aí muito bem-vindas para os produtores, mas lembrando que podem vir aí na forma de temporais. Isso vale também para o centro-oeste, apesar de ser 50 até 70 milímetros de chuva em 5 dias. É uma chuva que não vai atrapalhar a finalização da colheita da soja e é uma umidade muito bem-vinda, principalmente para o milho segunda safra, que já foi semeado. Uma atençãozinha especial somente lá, no extremo sul de Mato Grosso do Sul, áreas ali de fronteira com o Paraguai, que o acumulado aí pode passar de 100, 150 milímetros. Aí pode ter aí problemas com os trabalhos em campo. Na região do Nordeste, olhando para o Mato Piba, chuvas aqui nas principais áreas produtoras e a gente ainda está com aquele problema. Chuva muito irregular na porção central da Bahia, na porção norte do estado, ou seja, são chuvas aí que não somam 10 milímetros na semana e não vão ajudar em nada o produtor. Então, para finalizar com a região norte, a chuva não para lá, chuva no Acre, Rondônia, boa parte do Amazonas e principalmente no Pará. Lembrando que essa condição de chuvas na casa de 100 milímetros deve durar aí 10, 15 dias e quando a gente olha para o acumulado em todo esse período, a gente está falando de mais de 300 milímetros de chuva e isso, claro, vai prejudicar as operações em campo, Priscila. Tá certo, e agora é a hora da nossa interatividade. Vamos lá.
O Manuel, da cidade de Pé de Serra, na Bahia, mandou um vídeo pra gente. Vamos ver no telão. Olá, é o Nativo. Sou aqui do município de Pé de Serra, no estado da Bahia. A previsão do tempo para os próximos 3 meses. Aqui choveu em janeiro, dia 15 de janeiro, e não choveu mais. As pastagens já estão secando. Não fez água nos tanques, as águas são poucas. É a grande preocupação do criador. É essa aí, viu? Falta água. Valeu aí. Muito obrigado. Tem que ter água pro gado aí desse produtor, hein? Pois é, então quando a gente olha, justamente, né, naquela região crítica que a gente comentou, né, anteriormente, para os próximos 5 dias. Então, qual que é a tendência? A gente percebe que ali, pela virada do mês, tem um pouco de chuva chegando, pode passar até de 10 milímetros, mas não é uma chuva volumosa. Devido a estar um pouco mais na faixa leste, a gente começa a ter mais as atuações das ondas de leste. Então, aos poucos, chega um pouco de umidade. Então, adentrando já o mês de abril, já começa a chegar aí uns 30, 40 milímetros de chuva. Porém, é uma chuva muito irregular, que vai vir meio que quinzenalmente. Então, aí já adentrando para o final de maio, chega mais um pouco de chuva. Mas, só que lembrando, quando a gente fala de 50 milímetros em 30 dias, para uma situação que a temperatura está elevada, é muito pouca chuva. Então, no geral, é uma umidade que vem, mas não é suficiente para reverter o quadro que a gente viu agora há pouco. Então, tem chuva vindo, mas a gente sempre quer dar uma boa notícia, né, Priscila? Mas, infelizmente, é pouca chuva para deixar todo aquele pasto bem verde e, claro, né, engordar todo aquele gado. Tá certo. Agora temos mais interatividades aqui no telão. Vamos acompanhar o Edivandro da Silva. Gostaria de saber a previsão de chuvas para os próximos 3 meses na cidade de Ampere, sudoeste do Paraná. Estamos passando por um longo período de estiagem. Mais uma vez, né, o Paraná com a má distribuição dos volumes de chuva, né, Arthur? Principalmente na porção oeste, né? Como ele está no sudoeste, mas isso vale para todo o oeste, que além de pouca chuva, temperaturas elevadas. Agora, já nos próximos dias, devido principalmente ao cavalo, então tem chuvas, só que não são volumosas, são 10, 15 milímetros, pode vir na forma de temporais, mas sucessivamente, semana a semana, vamos ter frentes frias avançando. Então tem pelo menos aí 100 milímetros de chuva indo em abril, isso vale também para maio, mas lembrando que são chuvas aí abaixo da média, tipicamente se espera 140, 150 milímetros. Lembrando que a gente já avisou que vai ser um outono com temperaturas acima da média e aí já prometendo um junho mais seco na região. Ou seja, o panorama é otimista para os próximos 2 meses, 100 milímetros é um bom volume de chuva, mas claro, já alertando aí que para junho para frente a tendência é de chuvas muito abaixo da média, Priscila. Tá certo, temos mais aqui no telão. O Dimas, aqui, qual a previsão para a chuva na cidade de Itaoca, São Paulo? Então, agora mudando, né, indo aí para o extremo sul de São Paulo, a situação aí mais favorável. Então, tem chuva hoje, tem chuva amanhã, pode vir também na forma de temporais. E como vale para o Paraná, vale também para o sul de São Paulo. Conforme as frentes frias vão avançando, vão trazendo instabilidades. Então, tem pelo menos ainda 80 milímetros de chuva. Não vejo nenhum período aqui que pode prejudicar os trabalhos em campo. Chuvas na casa também de 70 milímetros lá para o mês de maio. E olha só, mesmo a gente sabendo que, né, quando entra para o inverno, para o outono, na região sudeste é um tempo mais seco, as chuvas tendem se firmando aí no sul de São Paulo, com pelo menos aí mais 100, 80, né, 100 milímetros em 30 dias. Então, ou seja, um panorama aí bom, né, para o produtor aí, 3 meses com chuvas aí vindo semanalmente, sem atrapalhar os trabalhos em campo. Arthur, muito obrigada aqui pela previsão do tempo, pelas respostas dos nossos telespectadores. Boa semana pra gente e até amanhã. Até amanhã, Priscila, uma boa semana e uma boa tarde para você que nos acompanha.